Vai gravar? Então, gente, bom dia. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é o seguinte: ontem, o aluno de uma das turmas, eu não sei se foi da 1A ou da 1B, ele entrou em contato comigo com dúvida de uma questão do questionário que fechou ontem, que foi uma questão sobre a natureza de pesquisa aplicada. Daí, na hora que ele entrou em contato, eu voltei na questão, olhei e vi que a questão não tinha ficado bem formulada, o enunciado não tinha ficado claro, que ela estava confusa. Então, eu resolvi que eu vou anular essa questão, de modo que todo mundo que errou essa questão, eu vou atribuir o valor dela, que é 0,4. Já está corrigido o questionário de ontem lá no SIGA, mas eu não consegui fazer ainda essas adequações, tá? No decorrer da semana eu faço. Aí vocês vão ver uma mudancinha de nota lá. Tranquilo? Então vamos lá, que eu compartilhar com vocês. Então, essa é a última aula teórica da disciplina. A partir de agora a gente começa a parte prática. Então a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas de pesquisa. Quando a gente define que vai fazer uma pesquisa, que a gente delimita o que a gente quer pesquisar, a gente precisa definir o como a gente vai fazer a pesquisa. Então, esse como, a parte prática, é o que a gente chama de técnica. Então, a técnica é um conjunto de preceitos ou processos, tá? É a parte prática, como eu disse para vocês anteriormente, e é quando você usa de alguns recursos para você buscar os seus resultados, para você tentar entender o que você está propondo pesquisar. Quando a gente vai escolher a técnica de pesquisa que a gente vai utilizar no decorrer do nosso trabalho, é importante que a gente sempre pense nos seguintes pontos. O que eu estou me propondo a pesquisar, qual que é o meu objetivo, quanto tempo que eu vou ter disponível, qual é a disponibilidade de equipamento para eu poder fazer a pesquisa, quanto que eu tenho de recurso financeiro. Nem, por exemplo, eu posso querer fazer uma pesquisa sobre a análise de água no rio Muriaé a partir do equipamento tal que eu não tenho disponível. Mas eu posso fazer essa mesma análise usando alguns reagentes, usando o microscópio que eu tenho disponível. Então, para que a gente pense na técnica, é importante que a gente pense no que a gente vai pesquisar. Então, eu trouxe para vocês algumas técnicas, tá? Não trouxe todas. A primeira delas é a entrevista. Entrevista e pesquisa é muito parecido com a entrevista que a gente vê em programas de televisão. A gente tem basicamente duas pessoas, uma que vai ser responsável por fazer as perguntas e a outra que vai responder. Então, em pesquisa é a mesma coisa, a gente tem um encontro de natureza profissional entre essas pessoas que vão falar sobre um determinado assunto, tá? Quando a gente vai fazer a entrevista, é legal que a gente sempre vai ver quem vão ser os entrevistados, que a gente converse antes da entrevista com o entrevistado, explicando o que a gente quer descobrir, o que a gente está pesquisando. Que a gente cheque se essa pessoa tem disponibilidade ou não de conceder a entrevista. O legal da entrevista é que você pode fazer ela com vários segmentos da população. Você pode entrevistar uma pessoa idosa, você pode entrevistar um adulto, você pode entrevistar uma criança, uma pessoa que é analfabeta. E a entrevista ela pode ser tanto individual como em grupo. Vamos pensar em termos de um programa de TV. Quando uma determinada atriz vai, por exemplo, no programa da Tata Werneck, é um tipo de entrevista individual, que é um entrevistador conversando com uma pessoa. Agora, por exemplo, se uma banda de rock vai no programa, já é um tipo de entrevista em grupo, que vai ser um entrevistador falando com mais pessoas, tá? Quando a gente faz entrevista,
é sempre importante que a gente fique de olho em quem a gente está entrevistando, porque muitas vezes algumas reações da pessoa no decorrer da entrevista, algumas expressões nos dão pistas. Às vezes a pessoa está muito desinquieta na cadeira, mexendo muito os pés, indicativo de que ela está nervosa. Às vezes a pessoa fica muito dispersa, às vezes a pessoa chora. Por que a pessoa chorou falando sobre aquilo? Então é interessante que a gente sempre esteja atento a isso. Quando a gente faz entrevista, é preciso que a gente faça o registro dessa entrevista. Geralmente a gente faz a gravação ou em áudio ou a gravação de imagem e áudio. Aí depende do que a pessoa que está te concedendo a entrevista vai aceitar fazer. Então a gente sempre pergunta para a pessoa e ela precisa de autorizar tanto a gravação da voz quanto a gravação da voz e da imagem. Toda vez que fazemos entrevista, a pessoa que participa da entrevista, ela assina um termo de esclarecimento e de livre consentimento, que ela fala que te cedeu a entrevista, que sabe o que você está pesquisando e que autoriza você faça o uso daquilo. Então, sempre é preciso que tenha esse termo. Quando a gente fala de entrevista, ela pode ser basicamente de 3 tipos. A estruturada, que é quando a pessoa vai com o roteiro, com as perguntas prontas para ela fazer. A semi-estruturada, que é quando a pessoa ela tem um roteiro de perguntas, mas às vezes, de repente, no meio da entrevista, surgiu algum ponto que merece ser melhor investigado, que não estava previsto nesse roteiro, então a pessoa tem a liberdade de sair um pouquinho, sair do roteiro, buscar novas visões. E a entrevista não estruturada é aquela que a pessoa ela tem um tema que ela quer pesquisar, mas ela não vai com essas perguntas prontas, ela vai gerando essas perguntas à medida que a conversa vai fluindo. Quando a gente fala de entrevista, gente, de gravação, dica para vocês nunca, se um dia vocês forem trabalhar com entrevista, nunca utilizem apenas uma forma de gravação. Sempre tem um plano B. Se você vai gravar no celular, leva um outro equipamento para você gravar, leva 2 celulares, leva, nunca confie só em um, porque às vezes se esse um ele der problema, você perde às vezes um dia de trabalho, uma tarde de trabalho e é bem complicado. E como que a gente faz a análise das entrevistas? Depois que a entrevista é feita, ou você coloca ela em um software que faz a transcrição do áudio automático para você. Eu não sei falar para vocês se tem algum gratuito que faz isso. Ou a segunda opção é fazer na munheca mesmo. Você coloca o áudio para rodar, aí você vai, na medida que vai parando, você vai fazendo a transcrição. Aí depois que você tem a fala do entrevistado transcrita, que você faz as suas análises. Segundo tipo que eu trouxe para vocês, que é a análise documental, o que é que eu faço é que faz a investigação de documentos. Essa análise ela pode ser feita tanto no momento atual quanto investigar períodos passados. Por exemplo, vocês já ouviram falar de um autor que chama Laurentino Gomes? Ele escreveu uma série de livros, os últimos que ele lançou chama Escravidão. Vocês conhecem esse autor? Alguém já ouviu falar no Laurentino Gomes? É um livro da capa vermelha, chama Escravidão. Esse livro do Laurentino, ele está pesquisando o período de quantos escravos, ele pesquisa quantos escravos chegaram no Brasil, um tipo de pesquisa documental. Ele foi em busca de acervos em várias cidades do Brasil, Biblioteca Nacional no Rio, ele veio a Ouro Preto, ele foi a Portugal, para tentar explicar, reconstruir a parte da história que conta da escravidão do Brasil. Então, esse é um tipo de pesquisa documental que vai para o passado. Já uma pesquisa documental feita no momento atual é o caso a gente ver, por exemplo, quando a gente está assistindo o jornal, no dia, todos os dias nos jornais não está aparecendo, número de vacinados, número de pessoas que faleceram pela Covid, número de casos novos, a gente não vê isso todo dia. Isso é um tipo de pesquisa documental feita no momento que o fato está acontecendo. Essas pessoas elas vão em busca das informações do SUS, que está na plataforma do SUS, das secretarias estaduais de educação, da educação não, de saúde, em cima desses dados, desses documentos oficiais,
que eles divulgam o que está acontecendo no dia, tá? Os arquivos, eles podem ser públicos, particulares, podem ser fontes estatísticas, exemplos, vocês devem sempre ouvir falar dados do IBGE, já devem ter ouvido isso. Alguém fez prova do Enem domingo? Aqui na turma? Não, vocês não fizeram o Enem? O Enem mesmo é para vocês, o Enem é a prova que você faz para te dar acesso ao ensino superior, à universidade. Mas o Enem, ele tem duas funções. Ele é tanto essa prova, que dá acesso ao ensino superior, como ele permite que a gente investigue e entenda o que está acontecendo nas instituições de ensino médio. Porque pelas notas que vocês tiram no Enem, com base nos dados que vocês respondem do questionário, que quando você vai fazer a inscrição do Enem, vocês já tiveram experiência, tem um questionário para você responder. Então, em cima dessas informações, te dá uma série de dados para poder se analisar e entender a qualidade do ensino que está sendo oferecido pela escola. Tanto que na hora que fecha o Enem, não tem um momento que sai o ranking das escolas? Vocês já viram isso? O ranking das escolas do Enem, a escola tal tirou nota tal no Enem, a escola tal ficou em posição tal. Entre as escolas públicas da cidade, a gente sempre vê saindo outdoor, saindo as coisas, em cima desses dados que o Enem vai mostrando, nos dando, tá? A análise documental, gente, ela é interessante porque você é um documento, você pode voltar nesse documento várias vezes. Muitos dos documentos têm dados que são fidedignos, tem nome, referência, detalhe, você pode compreender longos espaços de tempo, como exemplo, o Laurentino Gomes que eu citei para vocês agora. Agora, como ponto fraco, é que às vezes, dependendo do período que você quer mexer com o documento, muita coisa some, não fica salva, desaparece. Muita coisa está em condição de armazenamento muito ruim. Às vezes você for um documento que tem pressa, esse documento até esfarelando, você não consegue nem mexer nele. E às vezes o arquivo é particular, ou você pode ter um acesso negado a esse arquivo. Então, alguns pontos negativos da análise documental. O segundo que eu trouxe para vocês é a observação. A observação é quando a gente, de certa forma, aguça o sentido do olhar. Ela pode ser uma observação estruturada ou não estruturada. Toda vez que a gente fala em estruturado, em técnicas de pesquisa, de forma geral, é uma coisa que tem meio que um roteiro, que segue uma diretriz. A não estruturada, ela é uma coisa mais fluida, mais livre. Então, a observação estruturada, ela vai utilizar instrumentos específicos, ela vai trabalhar com condições controladas, que você consegue observar e ir mudando as características. Já a não estruturada, ela é espontânea, informal. O pesquisador geralmente utiliza muito em pesquisa exploratória, que nós falamos na aula anterior, que é quando a gente tenta ir entendendo o que está acontecendo naquela conjuntura antes da gente começar a pesquisa em si de fato. A gente tem a observação participante, que quando o pesquisador ele se envolve com a comunidade, com o povo pesquisado, ele se confunde com o público que ele está pesquisando, e a observação não participante, que é aquela que as pessoas sabem que tem um pesquisador ali, mas esse pesquisador não se integra tanto, ele fica mais a questão de observar. A observação ela pode ser feita por uma pessoa só ou por um grupo de pesquisadores, e ela pode ser na vida real ou uma observação no laboratório. O último tipo, que é o que a gente vai trabalhar com ele, é o questionário. Um questionário são uma série de perguntas que devem ser respondidas por escrito, sem a presença do pesquisador. O questionário é legal porque você consegue atingir um grande número de pessoas, se você consegue fazer um questionário gratuito, por exemplo, pelo Google Forms. E ele é composto tanto de perguntas abertas, que é aquelas questões que você tem que escrever, ou questões fechadas, que são aquelas que você marca o X, tá?
Daqui a pouco eu mostro para vocês a estrutura de um questionário. E ele é interessante que ele é igual para todas as pessoas que estão respondendo. Todas estão usando o mesmo formulário. E se você não pedir o nome da pessoa, pode responder em anonimato. Quando a pessoa responde sem ela ser identificada, geralmente você consegue obter respostas mais fidedignas, porque a pessoa se sente mais à vontade de expor sua opinião. O ponto negativo é que o questionário, de certa forma, exclui pessoas que não sabem ler, não têm domínio da leitura da escrita, e que você não consegue ter a certeza de quem respondeu, porque você manda o questionário para a pessoa, mas você não está na frente dela para saber se foi ela mesma que respondeu. Então, um questionário, a grosso modo, ele é composto por 3 grupos de perguntas. Quando a gente vai fazer um questionário, a gente tem um tema, alguma coisa que a gente tem que pesquisar. Então, por exemplo, o meu tema vai ser o consumo de chocolate pela população de Muriaé. Então, para eu fazer essa pesquisa, eu primeiro quero ver como que cada segmento da população consome chocolate. O que as pessoas mais... Qual que é o gosto do chocolate de preferência das pessoas mais velhas, dos adolescentes, das crianças, que eu quero entender. Então, quais tipos de pergunta que eu posso fazer em cima dessa minha pesquisa? Como eu quero saber a diferença de consumo, eu posso perguntar a idade, porque eu quero saber o que a criança prefere consumir, o que o adulto prefere consumir, o que o adolescente prefere consumir. Eu posso perguntar o sexo para ver se tem diferença da preferência de chocolate de homens e de mulheres. Padrões de consumo. Eu posso perguntar, por exemplo, as descritivas. Deixa eu retornar aqui. São aquelas perguntas que te ajudam a entender e conhecer quem é que está respondendo o seu questionário. A comportamental, ela vai te mostrar o comportamento das pessoas diante daquilo que você está pesquisando. Por exemplo, eu posso perguntar quantas vezes na semana a pessoa consome chocolate. Eu posso perguntar qual é, por exemplo, o valor médio que a pessoa tem costume de pagar no chocolate. Eu consigo ver. Eu posso perguntar, já falei consumo, da questão do valor, e a preferência é quando eu quero saber a opinião da pessoa que está respondendo o meu questionário. Por exemplo, na questão do chocolate. Você prefere chocolate branco ao leite, amargo, chocolate com flocos? Qual marca de chocolate você prefere? Garoto, Nestlé, Milka, entendeu? As perguntas descritivas elas ajudam você a conhecer quem está respondendo o seu questionário. Comportamental, elas tendem a te mostrar os hábitos das pessoas. E a preferência é quando a pessoa ela vai opinar ou avaliar alguma coisa. Tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Tá tranquilo? Quando a gente fala de usar o questionário como técnica de pesquisa, a gente tem como ponto positivo. Você consegue abarcar um grande número de pessoas. Você pode enviar questionário por e-mail, por rede social. Quando tem o anonimato, a pessoa tem liberdade de responder e é o mesmo formulário para várias pessoas. De ponto negativo, você exclui as pessoas que não têm domínio de leitura escrita, coisa que eu já tinha falado com vocês anteriormente. Por mais que eu mande respostas, uma das tristezas de se trabalhar com questionário é que nem sempre as pessoas respondem. Então, você pode ter um reduzido feedback, número de respostas, e a questão da validade, porque você não tem como, da confiabilidade, você não tem como ter certeza, 100% de certeza se aquela pessoa respondeu, tá? Então, quando a gente vai bolar o questionário, a gente precisa de seguir 8 passos. Primeiro, a gente tem que escolher o tema, o assunto que a gente tem que pesquisar. Segundo, pensar quem são as pessoas que eu quero que respondam ao meu questionário, quem que é meu público-alvo. Terceiro, eu tenho que definir o que eu quero saber dessas pessoas, aí eu penso, quantas questões eu vou colocar no meu questionário, se vai ser questão de marcar, se vai ser questão aberta para a pessoa responder. Em cima disso, eu elaboro o questionário. Vocês vão fazer um questionário agora da disciplina, e a dica que eu dou para vocês é pensem com muito carinho, analisem o questionário, porque quando a coisa fica muito longa, muito comprida, diminui muito a possibilidade de você obter respostas. As pessoas elas ficam com preguiça, desanimam quando pegam questionários muito grandes para responder, tá?
A mesma coisa quando você faz um questionário só com questão aberta, a pessoa pega aquilo ali e desanima. Então é bom você ir mesclando questão aberta com questão fechada, são estratégias para você ter o maior número de respostas. Você faz o questionário, depois que esse questionário foi feito, você chama uma pessoa aleatória para responder esse questionário, de modo que ela te mostre assim, ó, não entendi o que você quis entender com essa pergunta, ela te dê dicas como a pessoa que responde seu questionário, se entendeu o que você está pedindo, o que ela achou da pergunta, se as alternativas contemplam, se está tudo ok, se tem erro de português. Feito esse pré-teste, a gente faz a revisão, aplica os questionários, analisa os dados, que é o que a gente vai fazer nas nossas próximas aulas, tá? As dicas para fazer um questionário sempre escolha com atenção quem que você quer que responda o seu questionário, tá? Elabore perguntas bem diretas que minimizem erro ou dupla interpretação. Na hora de fazer as perguntas, usar termos simples. Às vezes a gente escreve palavras difíceis e as pessoas não entendem, não vão entender que estão respondendo nosso questionário. Sempre a gente produz um questionário pensando em quem vai responder, não na gente. E mesmo depois do questionário prontinho, você se pergunta, essa pergunta é realmente necessária por conta do tamanho do questionário. Então, o primeiro elemento que o questionário tem que ter, gente, na próxima aula, do dia 7, eu vou ensinar vocês como que monta o questionário no Google Forms, tá? Então, eu já preciso que vocês, para a próxima aula, pensem num tema de pesquisa, algo que vocês querem saber a respeito do questionário, e que vocês formem grupos de até 5 pessoas. Quem formar grupo, a partir da atividade da próxima aula, até o final da disciplina, até acabar o ano letivo, vai fazer as atividades de métodos com esse grupo, tá? Se você não quiser trabalhar em grupo, não tem problema, você pode trabalhar individual. O legal de trabalhar em grupo é que tem algumas atividades que são um pouquinho mais trabalhosas, então você tem com quem dividir. Então, a primeira coisa que a gente faz no questionário é um cabeçalho de identificação. Você explica rapidinho para quem está respondendo o que é esse questionário, de que tipo de pesquisa que ele faz parte. Na última linha, sempre, você agradece as pessoas pela disponibilidade em estar respondendo o questionário. Aí você assina e coloca o e-mail, caso a pessoa tenha alguma dúvida, para poder esclarecer. E aí você começa com as questões. As questões abertas, elas são legais, porque a pessoa ela responde com as próprias palavras, ela explica, você pode obter informações que às vezes você nem pensou, mas ao mesmo tempo você se depara com a extensão e às vezes a pessoa tem um desânimo de responder questão aberta. E as questões fechadas são das alternativas. E aqui tem exemplo de questão fechada. A questão fechada você marca, você pode ter apenas uma alternativa por questão. Você pode ter várias alternativas por questão. A questão aberta, você pode ter questão aberta de resposta curta, às vezes ela só te permite colocar um número, um nome, entendeu? Então, o questionário sempre tem que mesclar questões abertas com questões fechadas. Então, hoje o que eu queria conversar com vocês era isso. Aí eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, conseguiram entender a questão da atividade em grupo? Que a gente vai começar a desenvolver a partir da próxima aula. Sem dúvidas? A partir da aula que vem, então, nós vamos começar a trabalhar com atividades em grupo, que vai ser a construção do questionário primeiro. Nós vamos produzir um questionário. Depois a gente vai aplicar o questionário. Depois vocês vão analisar as respostas do questionário para poder fazer o banner, entendeu? Então, a partir da semana que vem, todas as atividades, elas estão, até o final da disciplina, está tudo interligado. Se você perdeu essa atividade do questionário, só começa em dezembro, não é por agora não, realize, mas eu já estou pedindo vocês para pensarem num tema que vocês querem e já organizarem os grupos, tá? Aí vai ser na próxima aula que eu vou explicar sobre ela melhor. Então, se você perdeu uma atividade,
a partir da aula que vem, você não consegue desenrolar as outras, porque uma depende da outra. Você depende de ter o questionário pronto para você aplicar o questionário, depende das respostas do questionário para você analisar os dados e para você construir o banner. Então, se você perdeu uma atividade, você vai ter que fazer ela de qualquer jeito, senão você não vai conseguir desenrolar. Agora está tudo interligado, tá? Então, gente, acho que é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Se vocês não tiverem mais uma dúvida, agradeço a participação de vocês e os aguardo no dia 7 de dezembro para a gente poder fazer, para fazer com vocês a oficina de como é que produz questionário, tá? Então tá. Obrigada pela participação de vocês e até a próxima.